Oh yeah! Isso aí, Bitcoinheiros. Estamos hoje com dois convidados especiais, Guilherme Bandeira e Pedro Pereira. Pereira, ambos aí da Solidus Wealth, que é uma novidade aí, né? Na verdade já está há alguns meses, era meio mais novidade quando a gente queria, combinou, né, de conversar com vocês lá em junho desse ano ainda, e a verão, não deu para bater as datas aí para todo mundo Acho que vai ser aparecer. essa temporada. É, né? Verão, né, no hemisfério norte pro Aisha, inverno pra gente aqui, e pra eles também, né? Eles têm verão lá onde eles estão agora. E, enfim, cara, eu fiquei sabendo dessa empreitada aí de vocês pelo Substack, né, do Gui, que lá em junho, acho que era junho ou um mês antes, ou coisa assim, ele publicou o primeiro trimestre, né, da Sólidos naquele momento, que e estava falando, né, sobre a Sólidos e o que ela fazia, e uma das coisas que me chamou a atenção é que dizia, né, que era uma consultoria multisig intercontinental. Eu achei, pô, bacana esse conceito, né, Hum. de wealth, né, de wealth management sem management, né? Sem a gestão ativa, né? Sem que eles façam a gestão, ajudando aí as pessoas a criarem, né, sua própria gestão de riqueza, usando, né, o Bitcoin, obviamente. Então, eu te queria conversar, né, um pouco mais, entender sobre essa solução, como é que está indo, aproveitar aí para nos atualizar e atualizar o pessoal aí dos bitcoinheiros que de repente, né, tem a vontade de entrar em contato com vocês também, né? Receber a sua ajuda. Sim. Fala, Gui. Obrigado pelo convite de novo, é a terceira vez que eu venho aqui. Eu estava pensando que tem uma frequência interessante, que eu vim aqui falar quando eu lancei o padrão Bitcoin em 2021, aí pulo um ano, aí voltei em 23 para falar sobre a minha tese polêmica da superioridade moral do Bitcoin. Aí pulou um ano de novo e eu estou aqui de novo, então é sempre muito bom falar com vocês. E agora apresentando a consultoria que eu e o Pedro, mais um sócio, fundamos no começo desse ano, que é a Sólidos. Nós começamos primeiro como uma ideia de uma consultoria em autocustódia, né? Então, tinha uma demanda de uma das pessoas que fizeram os cursos, viram os tutoriais do Dove, sabem, fazem autocustódia, mas mesmo assim se sentem inseguras com Bitcoin, como interagir, como exportar uma transação, como assinar a transação, qual modelo de hardware wallet comprar. Então, tinha essa demanda das pessoas que entendem a importância da autocustódia, mas ainda, mesmo com os cursos, na hora do vamos ver, ali, tô com uma dúvida, perdi minhas UTXOs, não estou achando, então seria essa ideia de um gerente Bitcoin. Então, vou ligar para Sólidos aqui, essas pessoas vão me ajudar, técnicos que já têm experiência no assunto, e aí estamos aqui à disposição. Mas vimos que também tinha outro tipo de demanda, que é uma demanda mais, digamos, sofisticada, que é usar o Bitcoin como um dinheiro programável. Então, a gente lançou primeiro a multisig intercontinental, em nenhum dos casos a gente coloca, a gente tem autocustódia, né? Então a gente só auxilia a autocustódia, então nós somos um backup da pessoa, ela fica com a maioria das chaves, então do quórum, por exemplo, o quórum para assinar uma multisig pode ser 2 de 3 ou 3 de 5, nós ficamos com uma chave, mas nunca o suficiente para mover os fundos. E nós ficamos com o backup da pessoa, então ela pode ter uma garantia mais de uma instituição, não familiar, ou alguém conhecido que fica com uma das chaves e distribuímos essas cópias em vários continentes do mundo. Então, você não tem nenhum risco jurisdicional de perder a chave. Então, você tem pelo menos uma chave em outros lugares do mundo. E nós vimos que tem outra demanda que nós lançamos no Bitcoin, que é a demanda por uma multisig não só intercontinental, mas intergeracional, que é o fato de você querer dispor dos seus bitcoins não só em vida, como em morte também. Então, o Bitcoin, como sendo dinheiro programável, você consegue ter mini scripts com time lock, que faz vários esquemas de assinatura que pode ser interessante para você pensar quando você não estiver mais vivo e aí o seu Bitcoin fizer parte do seu espólio, do seu patrimônio que seus herdeiros vão herdar, e aquilo facilita, né? Porque hoje em dia, as pessoas que já pensaram nisso, que já viram o Bitcoin como reserva de valor para longo prazo, às vezes tem um tipo de custódia, digamos, amadora, e ela quer uma ajuda profissional. Então, nós vemos a situação do cliente, vemos os pontos de falha,
Então, o multisig é conhecido por não ter um ponto único de falha, então várias coisas erradas podem acontecer que você não perde a custódia, não perde seus bens, as suas UTXOs, né, o acesso. Então, as pessoas elas falam, eu quero dar uma profissionalizada nisso, eu quero tornar isso mais seguro ainda. Então, elas nos contratam, nós fazemos um laudo de segurança, vemos os pontos de falha, claro, tudo sigiloso, não compartilhamos com ninguém, não compartilhamos nome nem nada, e nós fazemos esse trabalho artesanal de ver o caso do cliente, analisar o cliente, podemos acompanhar o cliente até um ano, para que ela tenha a segurança do multisig dela, seja intercontinental, seja intergeracional. E tem sido muito bom, as pessoas têm nos procurado, temos ajudado muitas famílias, e é uma visão do Bitcoin que vê o Bitcoinheiro não só como um indivíduo isolado, mas como alguém que constituiu família, constituiu patrimônio, que se casou, tem filhos. Nós já estamos com mais de 15 anos do Bitcoin, né? E então muitas pessoas já acumularam grande parte do seu patrimônio e precisam desse tipo de serviço, digamos, pessoal, personalizado. Então nós conversamos muitas vezes, fazemos várias reuniões, entendemos a situação e as necessidades do cliente. E eu estou muito feliz de participar disso. Foi um projeto que começamos agora no começo desse ano. E quanto mais a gente puder ajudar na autocustódia, melhor, porque o futuro do Bitcoin ele precisa que a maioria das UTXOs estejam em mãos privadas, em mãos de famílias, de indivíduos, e não de terceiros que são, como diz Nick Szabo, né, security black holes, né? Você acaba confiando em terceiros e o bom do Bitcoin é que você consegue fazer uma sucessão sem precisar das instituições jurídicas, né? Você não precisa da autorização de um juiz, não precisa da autorização de ninguém, você pode dispor como você quiser as suas UTXOs. Se você não quiser levar para o caixão com você, você precisa pensar em como as pessoas vão acessar aquelas passphrases, como vão acessar as assinaturas. Então, esse é o nosso serviço, basicamente. A gente chegou a uma dificuldade no mercado da seguinte forma, vou exemplificar aqui. Você tem, por exemplo, o João, ele já é bitcoinheiro raiz, 100% do patrimônio, já tem autocustódia dele, só que o João tem uma mulher que não entende muito e tem um filho recém-nascido. E aí, eventualmente, se João morrer, o que é que vai acontecer com as chaves dele? A mulher vai saber acessar, ele vai saber onde é que está e tal. Então, isso faz parte do nosso trabalho também, essa questão intergeracional, e nesse sentido, da gente pensar mais a longo prazo como que será essa sucessão dessas chaves para as próximas gerações que vão vir. E as famílias empresárias que vão se bitcoinizar, eu penso que elas vão ter que ter protocolos internos de como lidar com isso, porque Bitcoin é um segredo que você vai transmitir para outras pessoas de uma forma segura, criptografada. Então, elas vão ter que ter protocolos de sucessão, né, interna, não contando com, não, digamos, precisando de uma instituição jurídica ou política. Elas vão precisar privadamente decidir isso. Eu acho que vão começar a surgir rituais nessas famílias de vamos rever aqui nossas chaves, onde estão os backups, com quem está essas chaves, por exemplo, nós contratamos a Sólidos nessa data, está aqui o contrato, eles fizeram assim, tentem entrar em contato com eles, e nós temos vários protocolos nossos de criptografar essas informações e transmitir para os herdeiros, caso seja necessário. Como você falou, essa frase do Szabo acho que é parte do ethos, né, bitcoinheiro, de que o terceiros de confiança são buracos na sua segurança. E surge essa dúvida, realmente, como é que eu posso confiar em vocês como terceiros, né, de confiança, que eu estou confiando todo o meu... não o patrimônio, obviamente, mas a informação que daria acesso a esse patrimônio, né? Sim. Não o patrimônio em si, mas sim a informação que estaria dando acesso a esse patrimônio. Como é que... Pô, para mim é um grande... Eu, pessoalmente, eu tenho aversão, né? Eu também ofereço, às vezes, consultoria e eu procuro não... o mais amplo possível, né? Sem me meter no que exatamente a pessoa vai fazer. Eu não quero nem saber o que ela vai fazer, para eu não ser alvo, né, de terceiros que estão querendo chegar nele, né, nessa pessoa que entrou em consultoria comigo, por exemplo. Então, é uma coisa que me surgiu, né, na cabeça como uma dúvida. Pô, como é que vocês fazem para se isolar, né, ou vocês não serem o buraco de segurança dos seus clientes, né? Sim, a primeira decisão nossa como consultoria é nunca, em hipótese alguma, ter acesso, né, ter capacidade de mover os fundos, né, nunca ter a maioria das chaves, não, isso é impossível para nós. Então, alguém que saiba do nosso serviço, saiba que nós
nós fomos contratados, saiba que nós nunca vamos conseguir ter acesso. Mas, claro, nós temos acesso a informações sensíveis, sei lá, depende do que o cliente deseja compartilhar conosco. Nós nunca queremos que ele compartilhe nada além do que seja necessário para realizar o serviço. Então, nós sempre orientamos, não precisa compartilhar nada que você não queira compartilhar, só compartilhe as informações necessárias para que nós possamos fazer esses esquemas de multisig. Então, nós também, na nossa comunicação interna, tomamos todo tipo de precaução de privacidade de informação, criptografamos tudo, usamos sistemas seguros, VPNs, então minimizamos todos esses riscos de você ter... É um trabalho complicado, porque você acaba tendo contato com muita informação sensível de pessoas, e nós deixamos isso sempre bem claro na nossa relação com o cliente, de também nunca ter informações que possam comprometer a segurança deles e a nossa segurança também. Uma coisa, essas né? pessoas, desculpa o interrupção. Só rapidinho. Porque não é o bitcoinheiro clássico, né? É um bitcoinheiro que precisa de um concierge. A gente tem visto que nosso público-alvo é mais as pessoas assim que já tem um certo padrão, já tem mais idade, né, digamos assim, seriam boomers, pessoas 40, 45 mais, que já entenderam um pouco o Bitcoin, já tem um certo patrimônio alocado, mas ainda não sentem muita segurança na manipulação desse Bitcoin. Então, já tivemos alguns casos assim que a custódia da pessoa, o cara já comprou uma hardware wallet, mas enfim, eu não posso também expor muito assim, mas coisas que são muito básicas para nós bitcoinheiros. Então, papelzinho na gaveta, né? Sem muita preocupação. Quer dizer, preocupado, mas mantendo esse mau hábito por... Isso. Elas fazem autocustódia, mas você vê que é um pouco amadora, porque ela não pensou, não está tanto tempo no Bitcoin. Também, às vezes, não são tão bitcoinheiras assim. Às vezes, um erro que eu posso dizer, que eu acho uma falha de segurança, você usar uma hardware wallet para fazer a custódia de todos os bitcoins e ainda ter muitas shitcoins, ser uma hardware wallet que suporta outras moedas, isso amplia. Como você faz muitas transações usando a mesma chave com outras moedas, o que você usa para o hold de longo prazo, ele usa para especular com shitcoins. E isso cria um risco gigantesco. A pessoa não tinha noção de que ela estava colocando esses dois patrimônios em risco, tanto que ela especula quanto que ela usa como hold. Então, tem erros assim que para nós, para o Dove, para vocês todos, que já fizeram vários tutoriais e conhecem profundamente como assinar, como já faz um PB... já erramos, já cometemos muito, já tivemos muito susto, já você não consegue nem saber onde está o Texos. As pessoas, elas não sabem nem o que é derivação, não sabem encontrar uma derivação das chaves, elas não sabem a importância de você também guardar, por exemplo, o descriptor de uma multisig. Então, são questões que você tem que explicar, até o que é Xpub, Zpub, ela tem uma hardware wallet, mas ela não tem ainda consciência de vários problemas que ela pode ter nessa custódia. Então, são bitcoinheiros, sabem que o Bitcoin tem mais valor e pelas propriedades que ele tem, mas... Querem ser defendidos do Estado também, tem essa questão meio libertária também, que já tomaram muitos golpes, muitos problemas com a vida aí, né? O pessoal que sofreu com o plano Collor, por exemplo, mas ainda não tem esse nível avançado de manuseio do Bitcoin. Uhum. Então, às vezes viu um outro tutorial do Dove, ou fez algum curso que está disponível ou com o Daniel Fraga lá atrás, ainda está guardando no blockchain.info. não blockchain.info, no aquele site, pô. Paper Wallet. O Paper Wallet. Não, pô, o Daniel Fraga falava para abrir conta num site lá, para criar uma carteira e fazer. E, pô, você tem um hodl lá daquela época, às vezes é um hodl absurdo, uma carteira web, assim, que muito fácil de rolar phishing, caramba. Mas geralmente esse pessoal das primeiras gerações já também cometeram muito erro, então já melhoraram o esquema deles, é difícil. Quem já está há muito tempo, e aí só o Luke Dash Jr., né, que bota no servidor e perde 200 bitcoins. Não, mas em geral, quem está desde o começo já está... muitos halvings aí já tem um esquema melhor. Mas mesmo assim, se você é cypherpunk, conhece o Bitcoin há muito tempo, mesmo assim você não confia em alguém da família, não confia.
e que é uma instituição isenta, digamos assim, a Sólidos tem o seu valor, porque é algo assim, estão em outros continentes, é uma instituição, não é um familiar, não é um amigo. Se ela passa a confiar em nós, também nós podemos ajudar. E qual a Sim. proteção legal que a pessoa tem quando ela está usando o serviço de vocês? Por exemplo, o cara morreu e aí a família começa a ficar maluca atrás de vocês e tem disputa de herdeiros e todo mundo quer acesso ao Mopsi. Nós temos o contrato que nós estabelecemos com o cliente, com todas as cláusulas lá, e, e, e elas vão entrar em contato. Nós não tivemos caso ainda de falecimento de algum cliente, mas Ainda é cedo, O cliente também vai definir quais são as cláusulas de cumprimento que ele vai exigir para que as chaves, que a nossa chave seja entregue, ou que a assinatura ou que a transação seja transmitida pela gente. Assim, idealmente é algo bem flexível. E os clientes que nós assessoramos também envolvem a família inteira. Dificilmente nós não tivemos, pelo menos até agora, casos de clientes que não envolvam, que esteja sozinho e faça alguma coisa que gere algum tipo de litígio. Mas como nós não temos a maioria das chaves, então nós não temos poder nenhum, nem sob vara, digamos assim, sob obrigação de um juiz de conseguir mover os fundos, né? Mas nossas informações são todas sigilosas, então só compartilhamos com os clientes com as partes que ele faz parte. Que ele Mas é que podem. resolveu que podem entrar em contato com você, que estão dentro do. O problema é essas partes entrarem em litígio, né? E depois Sim. recorrerem a tribunal. Qual é o país onde o contrato está, onde a empresa está, não é? É Portugal? Nós não constituímos empresa, nós não temos personalidade jurídica ainda. Tá bem. Não, porque às vezes o que é que pode coisa acontecer? que alguns nossos clientes até preferem, sabe? Que a gente não esteja formalizado, né? Não, porque eu pergunto, porque imagino que às vezes pode haver litígio entre os familiares, não é? Sim. E tentar forçar via tribunal Sim. vocês agirem de determinada forma, né? Se nós formos citados em algum processo, eu digo as informações. Esse foi o contrato que nós fizemos, nós estabelecemos assim, essas são as informações. Está só o que for exigido legalmente, nós claro, né, nós não vamos descumprir ordem legal. Claro, mas o ideal era estarem numa jurisdição mais resguardada, digamos assim, não é? Porque é que eu digo? Repare, vou dar um exemplo concreto, tá? Imagino que há dois herdeiros e que as regras foram definidas de uma forma. Vou dar um exemplo mais exagerado para mostrar na prática, né? Imagino que eles teriam direito legalmente a 50-50 e que nesse contrato com vocês, por alguma razão, aceitaram que fosse 40-60. Aí o cara dos 40 põe em tribunal e diz: não, eu tenho direito a 50, tanto faz o que é que estava escrito lá atrás, a lei é lei. Sim. E aí o juiz vai tentar ordenar que vocês usem a chave de desempate para fazer o 50-50, que é o que a lei obriga naquela jurisdição, né? O ideal para vocês cumprirem aquilo que pediram a vocês lá atrás e não aquilo que o juiz está pedindo, o ideal, né, seria estarem numa jurisdição que fosse mais resguardada e que permitisse uma margem de manobra maior, né? Não sei, estou aqui só pensando alto, num caso extremo, né? Não, pode acontecer. Sim, é uma questão relevante, mas nós temos clientes também de vários países, então até a questão da jurisdição que será arbitrado, aquilo lá é uma questão complexa, então não se sabe ainda o contrato, um cliente pode residir num lugar, outro reside em outro lugar, então vai ser o juiz do foro, né? Então depende de onde vai ocorrer a sucessão, pode ser... Eu acho que é mais simples que complexo. tudo isso. É questão de quem contratou vocês, quem pagou vocês, esse é o dono para vocês. Não. E o quê? Entrou alguém em contato com você pedindo, você manda a mensagem pro dono e fala, vamos transferir para outra chave e acabou. A gente não tem mais chave, eles não têm mais litígio.
não tem mais o que cobrar da gente, já era. Você que pagou a gente, você é o meu cliente, foda-se o terceiro que tá né, vindo atrás. E é isso. Para mim Vocês é têm bem simples. site? Temos. Esse site Sólido, ele é hospedado em algum país específico? só, eu não sei onde está hospedado o site, Porque de repente poderiam usar onde está o site, mas onde o isso site não, está hospedado, como jurisdição, né? Quer dizer, não não sei. sei. Não, Não sou não, advogado. não é. Não, Não é, não é. eu penso que as partes têm uma certa liberdade. As partes é quem contratou vocês e vocês, né? Tem uma certa liberdade de, a priori, no início, definir a jurisdição, né? O contrato tem Sim. sempre lá uma Uhum. cláusulazinha no De final. foro, Do cláusula de foro, foro. né? Uhum. Arbitragem, né? E então aí, o que é que seria uma situação ideal? Era, obviamente, escolher uma que seja amigável, que não vá Sim. levantar problemas no futuro e tal. É. Mas aí é uma escolha até das duas partes, no fundo, né? Ô, Pode não Becas, ser igual para todos É, os clientes. são questões super curiosas e importantes, porque, teoricamente, o Bitcoin, como ele é uma jurisdição soberana em relação aos É estados, para né, evitar isso, né? ele é para evitar justamente esse tipo de situação. Mas como nós lidamos com Mas informações você dos sendo uma clientes, empresa, né? sim. E, por exemplo, tem casos em que nós não fizemos ainda, mas está no nosso plano de fazer contratos usando o multisig e um árbitro, como o Private Law Society. São casos em que Isso. o árbitro ele PLS, vai isso é arbitrar, é como se fosse uma arbitragem, né? O árbitro ele vai. O que acontece em Isso é arbitragem legal. normalmente no Brasil? Existe uma cláusula arbitral, aquilo é levado para um árbitro, que aliás é geralmente muito caro no Brasil. O árbitro decide, tem uma sentença arbitral, mas a parte que perdeu vai lá, recorre para um tribunal civil, digamos assim, um tribunal do Estado brasileiro, e o juiz revoga a sentença arbitral. Esse é um caso curioso, porque teoricamente você tinha que ter soberania em relação à jurisdição, mas existem vários casos na jurisprudência Tem- brasileira em que chega nos tribunais superiores, até nas primeiras instâncias, e aquilo é revisto completamente. Nesses tipos de contrato de multisig e árbitro, é para evitar esse tipo de situação, né? Você Isso. tem ali uma cláusula que as partes não vão, elas se abdicam, né, desse uso da jurisdição estatal. Mas, claro, pode haver uma sucessão em que um herdeiro conteste a sucessão, Isso. acho que foi prejudicado. E ele É, vai provocar o judiciário brasileiro, aquilo exato. vai ser uma sucessão litigiosa, e se nós formos citados por algum juiz para dar alguma explicação, dizer, nós vamos ser, Claro. temos Mas há aqui que... uma coisa que você falou en passant, que é super importante, que é o seguinte: alguma ação que vocês façam possivelmente é irreversível. Isso é muito importante, porque vamos imaginar um cenário, aquele cenário que nós falámos. Há uma regra que quem contratou vocês e todas as partes aceitaram, super fácil de seguir, não é? Uhum, Objetiva, uhum, e um deles, após portanto, o falecimento do original, uhum, pretende mudar no judiciário e forçar a barra. uhum. Se vocês executarem a regra prevista, acabou. Não tem Acabou. Depois ele recurso. se vira com os terceiros Não tem lá, aí é o recurso. recurso Não, já contra eles. era. Não, Já vocês era. não estão. Não, já era, mas vocês não estão mais envolvidos. E agora Isso, o ele vai ter problema é que dele e processar o dos outro. outros herdeiros. Uhum. Isso. É É, isso que eu ia dizer. A Exato. partir daí, a transação foi feita, é irreversível. E agora, eles que se entendam no judiciário entre eles, vocês já estão fora, vocês já perderam né? qualquer capacidade de influenciar. Então isso é maravilhoso, mesmo até, eventualmente, com esse árbitro, não é? Então você Uhum. não faz logo, recorrem à arbitragem, com o árbitro é tomada uma decisão, acabou. A partir daí, se houver algum recurso, isso é uma vantagem enorme em relação ao processo tradicional, né? Não há recurso. É. Não há recurso. O recurso na prática é impossível. Isso é Eu muito tenho, bom. Eu vejo isso é, como uma sim, qualidade. eu tenho um artigo no meu Substack que chama História Imutável e Liquidação Final.
E eu penso que uma das grandes vantagens do Bitcoin é ter essa capacidade de ser a liquidação final das transações. E aí eu analiso o Pix, por exemplo, tem um prazo em que o Pix pode ser refeito, pode ser Que é retroagido. terrível. E teoricamente todo registro bancário no Brasil você tem retroatividade todos os dias, né? O juiz, até os bancos na hora da compensação ali pode retroagir daquela transferência que você fez, não tem liquidação final. E o Bitcoin ele tem o que em teoria do direito se chama força peremptória do direito, que é a palavra final. O Bitcoin criptograficamente tem a palavra final sobre os litígios. E as regras, as transações do sistema Fiat, ele é todo, pode ser revisto, ele é como se fosse um poder de exceção que pode uma canetada ali refazer, reinterpretar as transações, como diz, né, no Brasil até o passado é incerto. Então você, não, na verdade, quando você fez aquilo, você está querendo fazer outra coisa. No Bitcoin, não, as assinaturas, as provas criptográficas são irrefutáveis e são aplicadas por computadores. Então, tem essa grande vantagem do sistema do Bitcoin. Mas, é claro, existe um risco de você ser tragado por um processo judicial e ali, né, como nós fomos contratados, pode ter algum tipo de explicações, mas o Bitcoin tem essa vantagem. Nós tomamos as precauções de nunca poder, Vocês nunca ter a sozinhos não custódia. podem fazer nada, exatamente. Isso. Não, e uma vez feito, acabou. Isso é muito bom. Você cumpriu a regra para a qual foi contratado, acabou. Ninguém vai poder mexer nisso. Sim. Isso acho que é muito interessante, né? E Agora, um ponto... Diga. Não, eu penso que também, como esse aspecto de liquidação final, o Bitcoin ele tem que ser usado para evitar litígios jurídicos, né? Eu sei que a jurisdição do Brasil é muito esquisita, porque ela acaba abarcando muitos casos, mas em outros países não, é muito caro você mover o judiciário. Então, enquanto o Bitcoin pudesse ser usado para evitar litígios, já é uma grande vantagem, né? Você traz mais segurança jurídica, você traz mais segurança patrimonial. Então, enquanto o Bitcoin pudesse ser usado como essa ferramenta de evitar contendas jurídicas ou até litígios, eu acho uma vantagem da gente trazer essa cultura de começar a integrar o Bitcoin na vida familiar, de empresas familiares, para evitar o judiciário, porque a gente sabe que tem fortunas inteiras que são perdidas em litígios que demoram anos. Toda vez que se você vir um imóvel abandonado no Brasil, pode ter certeza, algum litígio judicial ali da família que está disputando aquele imóvel. E o Bitcoin não. O Bitcoin você pode perder completamente a custódia, mas se você tem algum tipo de cuidado, aquilo pode se tornar um patrimônio intergeracional para várias gerações daquela família. Perfeito. Existe alguma forma de descentralizar esse tipo de serviço? Tipo, automatizar, diminuir... Eu pensei em diminuir o componente humano nosso, né? Mas como nesse estágio que nós estamos, é muito artesanal mesmo, é difícil. É um concierge. A gente não quer também ganhar escala no nosso serviço, não é para isso que a gente sabe começar a contratar mais pessoas, porque eu também eu tenho que ter confiança na pessoa que está usando o nome da empresa. Buraco de segurança. Também aí a gente acaba gerando o mesmo problema, de você ter que confiar num terceiro nós enquanto empresa. Por isso que a gente tenta sempre manter poucos clientes, assim, fazer uma seleção e não querer expandir além da conta, para também não comprometer a nossa própria segurança e o nome do negócio. Né? Imagina, você pega um maluco aí com problemas, que tá usando isso aí para fazer um tipo de custódia, sei lá, enfim. Exato. O cara roubou um exchange e usa o serviço roubou exchange, ou é tráfico, ou o que seja, sabe? O cara tem problemas além, né? O Bitcoin é a forma que ele está usando para estacionar valor, mas o cara amanhã vai estar lá no grande julgamento e vão aparecer vocês como o consigliere dele na parte de Bitcoin, né? Eu vejo nós como técnicos, assim, como se fosse uma perícia, né? Uma perícia da segurança da pessoa. Então, fazemos esses laudos, esses diagnósticos. Olha, existem esses pontos de falha, não colocamos os nomes das pessoas, somos peritos que conseguem ver ali um olhar externo, você não tinha consciência desse risco, mas esse risco existe essa forma de mitigar. Então, são só sugestões que nós damos. Isso quer dizer. São só sugestões, a gente não tem como controlar o que a pessoa vai efetivamente fazer com esse laudo. Quem faz todo o processo, no fim, é o cliente. Então, vocês passam as orientações, o manual, né, digamos, a receita, e ele vai decidir como ele vai fazer, com quem ele vai fazer, e quanto ele vai compartilhar com vocês. Se ele vai compartilhar, por exemplo, uma coisa na Multisig,
que dá para fazer, né? Você não, ou seja, eu posso usar a chave que fica com vocês, mas não compartilhar com vocês a chave pública, por exemplo, estendida. Isso. Uhum. E aí vocês não têm nem como saber também nem Quanto quanto eu saldo. tenho, qual é o meu saldo. Vocês só Isso. são uma chave lá que, se eu precisar, vocês sabem que eu, a partir do meu número de telefone, e-mail, sei lá, uma forma que, né, vocês combinam com a pessoa de identificação, que eu posso pedir a que vocês assinem uma transação, assinem, né? Vocês não passam a chave, ou não transmitem chave, né? O caso é assinar seria, se for necessário, que vocês assinem uma transação. Já fizemos algumas transações de teste com nossos clientes e aí geralmente eles montam a transação inteira e aí nós assinamos. Então, assim, isso aí, nessa hora, vocês precisam da Xpub ou não? Agora eu tô na dúvida. Enfim, aí agora eu não lembro Porque quem vai montar é o cliente, não vai? Ele vai montar lá e só vai precisar da última assinatura. Isso. assinatura, senha. Não, acho que precisa na carteira. Bom, agora eu tenho que, caramba, revisar o. Ó, tá vendo? Até eu tô precisando revisar Contratar você. o protocolo. Tamo aí, se você quiser contratar, a gente dá. Tamo aí. Mas Tá muito se caro? você. Depende, né? Eu tenho que fazer com o Ivan. O Ivan é Mas as meu. pessoas vão saber quanto custa. Tem um desconto para os bitcoinheiros. Tem um desconto para os. Boa. Outro risco que nós temos, que é curioso, é o cliente. Como a gente deixa a autonomia no cliente, ele vai fazer as transações e ele não pode dizer que nós cometemos o erro para ele, né? Então, o cliente ele tem que ter esse mínimo de cuidado e consciência naquilo que ele está fazendo. Tem uma questão interessante na custódia familiar que nós notamos a necessidade de a família mudar a cultura dela. Então, nós temos que ensinar a família o que é o Bitcoin, ou tem que estar todo mundo na mesma página, né? Porque se um não entende e não sabe para que serve, isso é maluquice lá do meu tio ou do meu primo, ela também, então, acho que as famílias bitcoinheiras vão ter que ter uma consciência na família inteira, né? Isso já é uma mudança do primeiro, digamos assim, da primeira ideal do Bitcoin, né? Que é o indivíduo isolado, cypherpunk, que é todo neurótico ali, com segurança, mas ele está isolado. Agora a gente já está falando de um outro tipo de bitcoinheiro, que é um bitcoinheiro que ele vai ter que compartilhar, pelo menos ali com quem ele quer, que ele e as outras pessoas vão ter que ter consciência daquilo que ele estava lidando com algo valioso, né? Como se fosse a joia da família, né? Então, eu penso que vai ter uma mudança cultural muito forte dessas famílias que quiserem transmitir o Bitcoin por longo prazo, né? Eles vão ter que provar que vão baixar realmente a preferência temporal, né? Para não só a vida deles, mas as próximas que virão. Sim, porque quem herdar vai ter que saber que um dia os filhos deles vão herdar. Então, é como se você não tem o Bitcoin, você só faz a custódia para as próximas gerações. E eu penso que as famílias que forem bem-sucedidas nisso vão ser muito bem-sucedidas também nessa fase de acumulação de capital, de empregar o capital de forma lucrativa com Bitcoin, elas vão também ser bem-sucedidas nesse novo capitalismo que está surgindo com o Bitcoin. Mas a gente está só no início ainda, né? Mas vão ter grandes fortunas. Nós vimos agora que a Galaxy Digital liquidou 80 mil Bitcoins no fim de semana só por causa de uma... Eles não entraram muito em detalhes, mas foi por causa de uma sucessão, foi um estate que eles estavam executando ali. Talvez, se no testamento daquela pessoa ela tivesse alguma coisa, uma custódia ali, ou tivesse nem testamento, tivesse um modelo ali de codicilo criptografado, talvez não tivesse sido necessário liquidar 80 mil Bitcoins no fim de semana só. Mas eu penso que as grandes famílias bitcoinheiras, as famílias que acumularem a grande parte do seu patrimônio em Bitcoin, elas vão ter que começar a elaborar e mudar a cultura da família inteira, né? Porque também não adianta você colocar com custodiante e que tem completamente domínio, e aí ele também pode ir via bancarrota, pode fazer reserva fracionada com aquele Bitcoin, pode, né? Vira todo o problema de um terceiro de confiança, que também não é o ethos do Bitcoin. Vocês mantêm alguma comunicação constante, algum tipo relatório? Vocês falam, opa, ainda estamos aqui, caso vocês precisarem, como é que funciona? Sempre. Inclusive, um dos nossos projetos, a gente está quase terminando um app nosso, que o cliente ele vai conseguir manter contato direto conosco, que é para facilitar, mas a gente sempre está disponível pelo WhatsApp,
ou uma maneira mais criptografada de conversar. Tem outras maneiras melhores, né? Então a gente também não pode falar muito aqui, mas a gente está sempre disponível para resolver dúvida, porque tem muito susto, né? Mesmo com alguém que já tenha muito conhecimento, já assinou muitas transações, já conhece muitas vezes, leva alguns sustos desagradáveis, do tipo você não encontrar os UTXOs quando você bota lá a Xpub e ali não acha, às vezes você usa a derivação errado. Esses dias eu levei um susto que eu estava usando o Bitcoin Pay Server, e aí eu já tinha recebido umas transações com pagamento, e aí eu botei lá na Sparrow, não tinha nenhum pagamento. Falei, caramba, como assim? Eu gerei, e ele gera aleatoriamente lá para frente, por exemplo, depois de 100 não é aleatoriamente, endereços. é na ordem, mas como cada vez que alguém clica lá em fazer um invoice, ele gera um endereço e ele não repete. Sim, então ele você não pode repete, ter uma transação só no endereço 1000 a primeira, por exemplo. Exatamente. Aí eu tive que ir lá e ver, não, então só os primeiros 100 endereços que puxou, não tinha nenhuma UTXO nos primeiros 100, e foram os primeiros pagamentos. Aí eu falei, cara, como assim estou recebendo um monte de pagamento? gente que apertou, vocês testando também, tipo, tem de tudo, né? Tem de tudo. É isso, do canal já deve estar... o dos bitcoinheiros, que tem há anos, o BTC Pay Server deve estar já no... Tem ainda? Dezenas de milhares, tipo de UTXO, não UTXOs, né, isso, o índice, né, o índice do endereço. Lá, chegar, né? Você tem que aumentar o espaçamento de endereço, porque às vezes pula de 10 em 10, aí você tem que colocar pular de 100 em 100, aí você consegue ter o TXO set da sua carteira inteira ali, ou os endereços que estão com o TXO. Mas existe esse tipo de susto, né? E se você usa dispositivos antigos, que também mexe com shitcoins, aí fica também complicado. E aí é necessário você ter alguém que fala, putz, por isso que a primeira metáfora que nós usamos, que eu usei no primeiro post do meu Substack sobre sólidos, é do gerente Bitcoin. É um gerente que tem o gerente do banco, o nosso público-alvo é boomer, né? O meu gerente sabe onde está o meu dinheiro. Nós não temos a custódia, mas podemos ajudar a encontrar onde está essas UTXOs. Então, é alguém que você confie os seus fundos, não confie os fundos na custódia, mas confie mostrar, saber interagir com as regras do protocolo, né? Então, porque o Bitcoin nada mais é que são regras, né? Se você não souber interagir com essas regras, você não sabe assinar, não sabe ver a transação. Mas como tem muitas marcas de hardware wallet, tem muito software, a pessoa nem sabe o que é uma carteira, o que é uma hardware wallet, o software que você vai usar para assinar como Sparrow, como Electron, a diferença disso para hardware wallets. Então, tem muita incompatibilidade entre as wallets também. Às vezes você exporta no modelo JSON, a outra não lê. Tem um monte de coisa que pode dar errado. Infelizmente, né? Porque a custódia tinha que ser uma coisa bem simples. E isso afasta as pessoas da autocustódia. Então, com essa ideia de você ter alguém que você possa tirar dúvidas quando você quiser, e aí ela se sente mais segura em manter patrimônio em Bitcoin. Muito bom, importante mesmo. Realmente é algo que ainda é necessário, né? Eu não sei quando vai melhorar essa experiência do usuário para ficar realmente assim de fácil, né? Sem você meio que estar confiando, né? Enfim, é questão de educação, né? No fim das contas, acho que quanto mais você entende realmente, você começa não é tão difícil, é complicado, né, no começo, mas depois é mais fácil, com certeza, do que entender o sistema monetário atual. Como funciona o dólar. O dólar é fácil de usar, né? Assim como o Bitcoin também pode ser muito fácil de usar, sem privacidade, sem cuidado com rastro. E, enfim, mesma coisa o real, né, o dólar. Você usa o seu cartão de crédito, a sua conta de banco, é fácil de usar, né? É mais complicado quando você quer usar, né? Tendo privacidade, até mesmo o dólar ou o real. Você tem que se virar para né, movimentar aquela grana em cash, né? Como é que você vai fazer para colocar aquilo dentro do sistema? Enfim, a mesma coisa do Bitcoin. Você tem que encontrar a sua forma, né? Se você quer usar de maneira privada, soberana, sem depender de terceiros, vai ter que aprender, né? Acho que sempre vai ser necessário, nunca vai ter um atalho, né? Esses atalhos são espaço, né, para o terceiro de confiança, né, que é um furo na sua segurança. E é curioso que eu penso que
O ethos Bitcoin, existem dois arquétipos do Bitcoinheiro. Tem o arquétipo do cypherpunk paranoico, que é o indivíduo isolado, que é mais como se fosse o Timothy May, o Eric Hughes, aquele pessoal bem da privacidade mesmo, e bem paranoico, digamos assim. Tem um outro arquétipo que é do otimista, tecno-otimista, que pensa no futuro, pensa como o Bitcoin vai se integrar ao sistema, como vai fazer parte de famílias, de corporações, de estados, como que aquilo vai, até um certo sentido transhumanista, como a gente vai conseguir fazer o upgrade, que é mais o Ralph Finney, que já pensava nisso, o Nick Szabo, em colonização do espaço, como o Bitcoin vai ajudar a colonizar o espaço, como vai ajudar na extensão da vida. Então, esses dois, eu acho que isso existe dentro de todo Bitcoin, tem esses dois arquétipos lutando. E se você está no arquétipo do otimista, tecno-otimista, você vai pensar na família, dificilmente vai deixar de existir família. Você vai pensar na progenitura dos próximos bitcoinheiros, tipo, minere, acumule bitcoins e faça novos bitcoinheiros na sua família, e como você vai passar isso para o futuro mesmo, daqui 100, 200 anos, né? Então, a gente está caminhando agora para esse outro modelo. E se a gente não quiser fazer com que seja uma custódia institucional, só em ETFs, em bancos, em corretoras, o lado mais soberano das famílias vai ter que passar por algo num modelo híbrido. Nós não temos a custódia, não perdemos a autocustódia, mas também temos que ter certa confiança, mesmo que do conhecimento de outras pessoas, outras instituições que não têm a custódia. E existem essas casas digamos assim, de consultoria nos Estados Unidos já, mas no Brasil não tinha, como tem a Unchained nos Estados Unidos, tem a casa, e eu acho que vai ser cada vez mais necessário que existam essas instituições que ajudem os indivíduos e as famílias a pensar no futuro dessas UTXOs, o que vai acontecer, se ela não quiser doar anonimamente no caso da morte dela, aquilo deixar de existir, se era um Bitcoin como a fundo perdido, como se diz, mas vai fazer parte da sua linhagem, digamos assim, da sua dinastia bitcoinheira ali pela frente. Mas como a gente está contaminado pelo mundo Fiat, que só pensa às vezes no imediato, vou gastar, eu vou consumir aquilo lá, vai acabar na minha vida, a minha vida não presta, mas o mundo pode explodir, eu tenho meus bitcoins aqui, o mundo pode acabar, mas se você tem uma visão um pouco mais assim, racional, otimista, racional, você vai pensar que o Bitcoin pode vencer, que ele vai se integrar ao sistema, que ele vai fazer parte de famílias, de governos, de empresas, e o Bitcoin pode continuar a ter vida pós sua vida, né? E o que diferenciaria vocês de um Unchained Capital ou de uma casa, por exemplo? Eu nunca contratei, eu não tenho eu nunca know-how, né? Não sei eu não tenho know-how, nunca. Tiveram os clientes nossos que vieram para nós e que contrataram e não ficaram satisfeitos porque não falava língua, né? Não falo português. Então, e era muito difícil o acesso. Eu contratei, mas depois foi difícil de falar com o pessoal lá, e aí nós temos essa proximidade, eu penso que é isso, mas talvez eles tenham mais ou menos os mesmos produtos que nós. Agora, eu nunca não posso dizer a qualidade. Eu creio que são instituições super sérias, eu admiro muito o que eles fazem. É um modelo para nós, né? Porque eles têm material educacional muito bom também, além dos serviços. Eu gosto, sempre admirei essas empresas, mas eu não sei praticamente o que exatamente eles fazem, o que eles fazem, nem a qualidade, mas tive os casos de cliente que já foi lá, gostaram, assim, ajudaram alguma coisa, mas uma hora ali falou, não tenho mais a confiança que eles vão continuar me atendendo, e aí nos contrataram. Ô, Reicher, eu conheço um pouco deles, né? E eu vejo que eles têm software próprio para começar. Não sei se é open source ou não, acho que sim, é open source. Mas você tem que usar o software deles, né? Open source, mas né, aquela história, open source sem muito interesse público é quase quem tá vendo, né, esse código? Só eles, né? E talvez se você é cliente deles e te interessa, né? Porque você tem skin in the game, e se você tem a capacidade, você vai ver, mas enfim, não, a maioria está rodando o que eles compilaram, é software deles. Uma coisa que eu acho legal dos serviços que vocês oferecem é que vocês estão usando Sparrow, estão usando software open source, né? Ou tipo coisas que não
são vocês que produzem, que pode parecer, né, muitas vezes, é muito bom, eles têm o software próprio, a interface, a experiência do usuário é Sim. muito simples, Uhum. mas Por que não... Sparrow, por exemplo? Por que vocês escolheram Sparrow especificamente? A Sparrow é mais simples para você ensinar as pessoas a montar e gerenciar multisig do que a Electron, por exemplo. Então, a É. gente... Outra questão do nosso serviço é esse. A gente tenta simplificar ao máximo essas dificuldades técnicas do Bitcoin para os clientes, tendo em vista o público-alvo. Tem soluções Bitcoin Core interessantes. faz PSBT agora, não faz? Qual? Nós, Core, Bitcoin Core? Acho que sim, já tem PSBT. tá, né? tem muita solução interessante, a Liana e a Nunchuk agora lançou um mini script que você pode fazer um time lock com multisig. Nós pesquisamos, testamos internamente algumas soluções dessa, mas para o cliente ainda eu acho que é muito complicado. Então, eu gosto daquele princípio, que é o KISS, né? Keep it simple, stupid. Então, às vezes o melhor é você simplificar, porque se você deixa muito complexa a sua autocustódia, você mesmo se embanana ali, não consegue assinar, leva susto. Então, são soluções interessantes de novas wallets aí. Então, nós vamos testando e vendo o que é. Porque tem clientes que sabem bastante, tem outros que não sabem muito. Então, nós temos um padrão que eu me sinto confortável em fazer comigo mesmo ou com minha família. E nós recomendamos isso. Então, tem esse savoir-faire, né? Esse know-how que você vai adquirindo um pouco na prática. Não é muito teórico, mas nós usamos carteiras existentes, já testada há muito tempo, que confiamos, que já usamos. Então, esse é o tipo de conhecimento que a gente se sente seguro em passar. Uhum. Sim, acho... E o negócio de vocês, o cara tem que confiar por muito tempo. Às vezes o cara vai ficar 20 anos, né, pagando o serviço de vocês. Não, nós não temos... O máximo é 1 ano que nós... mas, entendi. eventualmente, podemos... assim, fim do contrato de 1 ano, pode ter uma cláusula, nós vamos pelo menos manter isso, e aí você nos paga certa quantidade para esse tipo de informação, mas nosso maior plano é de 1 ano. E aí, em 1 ano, você tem o nosso acompanhamento, mas... e não necessariamente o cliente, né, faz uso daquela história que a gente, acho que dedicou um bom tempo, que é de vocês terem uma chave, né? Sim. Ele pode simplesmente, com vocês, ter, né, toda a consultoria para entender bem como fazer a custódia dele o mais segura possível, e ele mesmo faz tudo, né? Não precisa que vocês tenham nada. Pelo que você está falando, eu acho que a maioria é mais para esse lado, né? Pouca gente ainda depende de alguma forma ou tem com vocês esse backup, né? Não é ele pode contratar só a nossa consultoria, nós falamos, olha, você pode fazer essa multisig com os seus herdeiros, e ele faz, não precisamos ficar com uma cópia nem nada, tem ambos os casos. O multisig intercontinental é um produto específico, ele não está... E tem o produto da consultoria mensal e tem o anual, então são modelos de contratos diferentes. Então a gente pode ser contratado só para ficar com a chave, pode ser contratado para, olha, fazer esses laudos de segurança e identificar os pontos de falha daquela família ou daquela instituição. Temos o plano empresarial também. E então é para auxiliar na autocustódia sem às vezes a gente nem é necessário, e talvez seja bom para aquela situação também, nem que nós tenhamos uma cópia, nós simplesmente ajudamos ali a indicar os melhores produtos, os melhores hardware wallets, como usar um software como a Sparrow. E também tem esses casos que eu disse, de susto, né? Só uma consultoria de 1 hora, por exemplo, não estou achando aqui, ó, faz isso, faz aquilo, a derivação é essa, tal. Tem muita gente. O mesmo cara fez comigo um vídeo há 1 mês, agora ele tá desesperado que ele não encontra o que ele fez, porque não entendeu direito, ele só meio que foi, né, fazendo lá o que estava sendo dito, e agora ele precisa de alguém para ajudar. Tá aí. Tem casos curiosos também que nós auxiliamos até quando a pessoa não comprou ainda e está pensando em comprar Bitcoin e fazer autocustódia. Mas existem clientes que não querem fazer autocustódia. Quais são os produtos no Brasil que você acha bons? Quais são os ETFs que você
sabem que são ETFs bons, quais são empresas que estão colocando Bitcoin no caixa, vale a pena fazer aquilo. Então, às vezes o cliente até quer fazer uma custódia corporativa, nós sempre orientamos autocustódia, dizemos os trade-offs dos casos, né? Mas também acaba tendo um ETF, acaba tendo uma ação de uma Bitcoin Treasury Company, então tem esse mix, faz um pouco da autocustódia, um pouco de Bitcoin Treasury Company, um pouco de ETF, então tem vários tipos, então às vezes ela diversificar, às vezes quer comprar no banco, tem bancos que já tem. Diversificar no... É o que o Adam Beck falou, né? Agora a teoria do portfólio está diferente. Que você tem, antes era Treasury e ação, agora você tem Bitcoin, Bitcoin Treasury Company e ETFs. Então você acaba tendo um portfólio diferente do patrimônio, porque as pessoas não querem colocar a maioria em Bitcoin, mas quer estar exposto em Bitcoin, produtos financeiros lastreados em Bitcoin. E nós orientamos, quais são os melhores, o que você acha desse, o que você acha. Então, tem muita conversa também da parte econômica, né? O que você acha desse ciclo, compra tudo agora, faz o lump sum, faz DCA. Então tem essa também, essa de alavancagem também, né? Quero me alavancar, receber um empréstimo aqui, vale a pena pegar empréstimo. Vi um post do Reich, eu vi que o cara falou... Eu vi que deu uma agulhada ali, vi o cruzamento das linhas, o Reich falou que é compra, será que é compra mesmo? Legal. Tem muita gente, eu recebo muita gente que pergunta sobre compra não em exchange, por exemplo, né? Que o cara quer comprar fora de exchange, quer saber como também, tem muita dúvida, né? E muito medo de lidar com o P2P, né? Como lidar com o P2P, esse tipo de coisa, tem também. Já lidamos com isso também. Segregação de carteiras, fazer análise de taxol, quais estão segregadas, quais não estão. Também, né? Vale a pena ter um pouco comprar em corretora, um pouco falou o que você falou, ETF, caramba, outro pouco comprar no P2P, enfim. Sim, a resposta é sim para tudo isso Sim. Estamos aí para ajudar. Eu também, né? Mas não é competência, que é bem diferente. Não é uma consultoria de 1 hora e eu não dou a mão que nem eles dão. Por um ano, não rola. Teve gente que queria, mas não dá. Só os tutoriais que você já gravou aí já ajudaram tantas pessoas. Eu, inclusive, sempre recomendo os bitcoinheiros, melhor canal do mundo de Bitcoin, de longe. Sempre é o melhor lugar para pesquisar sobre tutoriais, bem melhor que até as empresas que fazem a porcaria das hardware wallets, não tem tutorial tão bom quanto o do Dove. Então, você já, assim, o que você já fez para espalhar o Bitcoin de forma honesta e confiável, você já mudou a vida de muita gente. Com certeza. Sim, eu sinto bastante, foi bom. Foi boa a jornada, valeu pessoal. Agora eu tô aqui eu vim me isolar aqui, Dr. Manhattan, tô aqui em outro planeta, Você já está colonizando. Quanto tempo demora para sincronizar o bloco aí onde você está na Andrômeda? Demora, Aqui demora. Aqui eu tô no bloco ainda, eu tô bem atrasado aqui nos blocos. Nossos filhos ou netos vão ter esse problema, né? De como fazer uma transação interplanetária, né? Vai ter... Você acha? Não, netos não. Acho que vai demorar ainda. Mais pra frente. Comprar o quê também, né? Comprar um planeta, né? Eu quero comprar esse planeta. Tá quanto? 10 satoshis. Isso é interessante, né? Provavelmente uma força alienígena, se a gente entrar em contato com algum tipo de civilização alienígena, talvez o Bitcoin fosse uma forma de valor que eles entendam, que possa ser compreensível, né, para essa força também. Eu tenho até um post no Substack que o Becas gostou, que eu falo que o Bitcoin ele vai ser necessário para nós passarmos a barreira, né, de uma inteligência que foi criada e que não se destruiu, e que talvez uma inteligência alienígena terá que ser necessária a criação do Bitcoin. Porque se você tem uma inteligência tão poderosa, nada vai ficar escasso. Tudo vai ser abundante. Você vai conseguir transformar ouro, pega uma gota de água e transforma em ouro, o hidrogênio transforma em ouro. Então, qual que vai ser a reserva de valor dessa civilização? Você precisa de criar uma escassez. Qual a melhor escassez? Escassez matemática. E eles vão ter que criar algo como se fosse o Bitcoin. Então,
talvez nós não encontramos uma vida alienígena porque todas as vidas inteligentes tenham sucumbido porque não encontraram Bitcoin e começaram a se degradar, a moeda se degradou, e como a moeda é fundamental para a inteligência descentralizada, o Bitcoin vai ser necessário para a gente dar esse salto quântico civilizacional, para conseguir ter uma moeda num ambiente de muita abundância material, porque o conhecimento vai ser tão avançado, a gente vai precisar de algo escasso e que funcione com prova de trabalho e ajuste dificuldade. Então, uma inteligência, o Bitcoin vai ser fundamental para isso. E talvez as outras civilizações que chegaram no nível de conhecimento que nós temos não estejam entre nós, porque eles se viciaram em pornografia, se viciaram nesses sinais de adaptação, se viciaram em drogas, ou mundos paralelos, ou metaversos, e nós... O que vai salvar o Bitcoin. Mas, enfim, se alguém chegou nesse patamar e já tem um Bitcoin funcionando em outra civilização, ele vai inflacionar o nosso Bitcoin, você não acha? Às vezes ele usa o mesmo que a gente, né? Às vezes é uma time chain separada, né? Como se fosse... Cada um roda sua blockchain. Não, nós somos essa civilização. Talvez nós somos, e talvez eles nos tenham dado o Bitcoin. E nós estamos usando porque eles aprenderam isso. E tem até um texto do Stormlight, eu acho que chama o nome dele, eu cito no final desse meu texto, que talvez seja uma tecnologia alienígena, mas... O Satoshi ser um ET é uma teoria engraçada. Só duas notas aí. Essa teoria de que há uma barreira, né? É a teoria do grande filtro, é muito interessante, que há algum tipo de barreira que impede a civilização de avançar tanto que consiga entrar em contato com outra, né? Algo na evolução natural. Existe uma barreira física da velocidade sim. da luz, certo? Exato, Ou seja, exato. Tem que ser local o Bitcoin, ele não pode ser interplanetário, ele não pode ser intergaláctico. Exato. Não, eu estava a falar da civilização em si. Agora, Bitcoin, há quem diga que se for para Marte já é suficientemente longe para idealmente haver uma segunda time chain totalmente autónoma lá, né? Então, muito mais se for num lugar ainda mais longínquo, né? Então, eu não vejo que seja uma competição pela escassez, porque são duas time chains completamente ortogonais. Ou você pode fazer uma sidechain que use o Bitcoin como lastro. Então você pode ter uma segunda camada numa sidechain rolando em Marte, e aí você só faz a confirmação depois de algum tempo aqui na Terra. Também era outra hipótese. Já uma vez falámos sobre essas alternativas aqui no programa. Umas eram essas, mais conectado, a outra era mesmo um split, haver duas separadas, cada uma com a sua quantidade e a sua escassez. Mas aí é ruim. Aí é ruim, né? Se é o fork. Se acaba com a escassez, aí vira bagunça, né? Fork BTC+. Fork por sistema solar tá bom. Uma vez. Não é acabar, atenção, é compartimentar. Mas são problemas curiosos. Por enquanto, a gente está aqui nas famílias de carne e osso, ali precisando escapar de regimes autoritários. São problemas complexos de resolver. E eu acho que todo bitcoinheiro que pensa aí, não daqui a 100 anos, mas daqui a, 20, 40 anos, vai ter que lidar. Não com Bitcoin em Marte. Bitcoin em Marte é coisa para alguns séculos adiante. Eu acho que não é agora. Não vai ser agora. A gente não vai ver isso, nem ferrando. Você é um homem de pouca fé, hein? Fé? Pô, é questão de fé, né? Não, tô brincando. Não tem nem o que fazer em Marte agora. Não tem nem para que usar dinheiro em Marte. A gente só precisa a escassez lá é água agora. Escassez em Marte é água, né, Bitcoin? Não é não. Muita água. Não. Enfim, isso. Recursos naturais, né? Oxigênio, exatamente. A escassez hoje é a maior... atmosfera. Além do Bitcoin, é o tempo vital, né? Por isso que todos esses bilionários da Vale do Silício estão trabalhando em extensão da vida. Então, você vem com qualidade de 200 anos, 150 anos, e aí já vai ser um grande passo para você aumentar essa escassez temporal.